No ano de 1991, a Igreja Universal do Reino de Deus chegou a Angola. E no ano seguinte foi reconhecida pelo Estado angolano. O primeiro missionário em Angola foi o Bispo Danilo, que trabalhou arduamente para o crescimento da Igreja Universal em Angola. Quando foi dito, você vai para Angola, nós fomos para Brasília, tomamos mais de 15 vacinas contra todas as doenças, mas eu tinha certeza, convicção que eu não poderia trazer minha irmã, ela morreria. Então, foram falar para a irmã, você vai abandonar a sua irmã? Não, não vou abandonar. Orei e Deus preparou alguém que cuidou dela todos os anos que eu fiquei lá fora. Hoje essa minha irmã é um milagre, porque hoje ela tem 63 anos. O síndrome de Down não vive isso, mas foi Deus que conservou ela. Então eu não olhei para isso, eu não olhei para as necessidades. Eu sabia que eu ia enfrentar. Eu sabia a luta que eu ia ter. Eu passei muita luta em Angola. No começo, eu passei isso no Cine 1º de Maio. Eu começava a fazer a oração de sacudimento, eu parava. Era só dizer assim, eu vim buscar a minha libertação, já começava a cair um monte. Então, nós não podíamos, não tinha gente para orar. Mas Deus estava vendo ali, nessa hora enviava os seus anjos, que amarrava todos aqueles demônios, e numa direção do Espírito, eles iam sendo libertos. E com isso, ia saindo pessoas no meio daquele povo para fazer, que se foram mais tarde os obreiros, os auxiliares, hoje os pastores, até bispos. No ano de 1992, Angola passava por um conflito armado e Dona Tita relembra este período difícil. Passamos por um episódio em Angola, que lá era assim, quando tinha os confrontos armados, primeiras coisas que eles destruíam eram dutos de águas e a fonte de energias. Então nós ficávamos totalmente no escuro, sem energias, às vezes perdíamos toda a alimentação que tínhamos comprado, porque a gente não pensava somente na minha família, eu, meu esposo e meu filho. Tinha mais 16 pastores novos que estávamos formando, com famílias, e mais os pastores brasileiros que morávamos todos juntos. Por causa da guerra, a gente tinha que morar todos no mesmo espaço. Então, aí a gente acabava perdendo todo o alimento que comprávamos por falta de energia. E a água também acabava, que era um poço só para todas as famílias, e mais a igreja. E aí, então, ficávamos sem água, sem energia, e tínhamos que nos virar como podia. A dificuldade era mesmo porque o país estava em guerra, não havia comida, água, faltava luz. As reuniões eram feitas com gerador. Era tanta miséria que a igreja, eu não sei como, mas conseguiram fazer doações. Nós levávamos sacolas de comida para os bairros mais pobres. Começar algo novo em um determinado lugar não é fácil, tal como disse o bispo Alfredo Caleb, que foi um dos primeiros missionários angolanos. Pois a igreja tem uma estrutura que todo mundo pode invejar, certo? Hoje é fácil ser pastor. No outro tempo, para você ser pastor, era questão de fé. Que nós não tínhamos ligação com o mundo. Ninguém sabia o que era a Igreja Universal de Deus. Hoje é normal, a Igreja Universal já tem uma imagem que todo mundo vê. Aí tem imagem para invejar. Mas no outro tempo, não. No outro tempo, não. Para você ser pastor da Igreja Universal era questão de fé. Éramos poucos jovens, poucos obreiros, poucos auxiliares, poucos pastores. Bispo nem se falar, porque naquela época ninguém tinha noção de chegar a ser bispo. Nem os que saíram, nem os que ficaram. A Igreja Universal do Reino de Deus chega na década de 90, né? Ali em 91 a igreja chegou aqui e
Em 92, com o reconhecimento no Diário da República pelo Ministério da Justiça, então começa o trabalho da igreja em Angola, oficialmente. Mas, antes disso, começou nos quintais de pessoas que, de coração, abriram a porta de suas casas para receberem os missionários e assim começou o trabalho, né? Até chegarmos aos cinemas, chegarmos à construção das igrejas. Dona Rosário, membro da Igreja Universal, desde a sua chegada em Angola, cedeu o primeiro lugar para a realização dos cultos. Alguém nos veio falar, uma senhora nossa conhecida nos veio falar de um trabalho evangélico, que 2 homens tinham vindo do Brasil e eram pastores de uma determinada denominação, não sabíamos o nome, só nos disseram que eram 2 pastores que tinham vindo do Brasil e que estavam fazendo um trabalho de evangelização, faziam orações. Então essa senhora falou conosco, na altura com a minha mãe, que ainda estava viva, dizendo que se a minha mãe não se importava que eles viessem fazer uma oração ao meu filho, que eu tenho um filho que aos 3 anos teve um problema. E a minha mãe concordou. Foi assim que eles nos explicaram qual era o trabalho que eles faziam. E explicaram-nos também que eles procuravam um local para fazer os primeiros cultos, para ministrar a palavra. Verdadeiramente, porque eles nem nos disseram denominação, nome da igreja, mas era para começar a ministrar a palavra, alimentar os espíritos, naquela altura, guerra. E então foi quando eles perguntaram à mãe se a mãe não tinha um quintal. E a mãe, vendo que o trabalho deles não tinha nada de mal, aceitou e mostrou o nosso quintal. Foi aí onde tudo começou. Desde a chegada da Igreja Universal em Angola até os dias atuais, sempre tem enfrentado desafios. Antes dos grandiosos templos e cenáculos que tem atualmente, os cultos eram realizados em cinemas e posteriormente em lares. Em Angola foram vários os desafios que passamos, como por exemplo no ano 96, 97, fomos obrigados a retirarmos dos cinemas, dos galpões, dos armazéns, e ficamos apenas com algumas igrejas que não eram, principalmente o Maculuço, onde abrigou a maior parte das pessoas que vieram do Cine São Paulo e do Cine 1º de Maio, onde começou. Eu me lembro que nesta época, quando eu cheguei à igreja, os cultos já eram feitos nos cinemas. Mas eu propriamente conheci a Igreja Universal no Cine São Paulo. Lembro que no 1º de Maio também os cultos não eram, o cinema não era alugado praticamente integralmente para nós, mas era apenas umas horas, né? Era pela manhã, a partir das 9 horas da manhã, e nós tínhamos que entregar o cinema a partir das 19, 20 horas. Membros que estiveram no início da obra relatam como foram os primeiros anos da IURD em Angola. Chamo-me Jaime Guimarães, eu sou angolano e conheci a Igreja Universal em 1992. Meu nome é Manuela Guimarães. Quando a igreja chegou a Angola foi em 1991. Mas eu cheguei à igreja em 1992 e fui levantada a obreira logo rapidinho, 4 meses depois. Então sou uma das primeiras obreiras de Angola. O povo angolano é um povo de fé e o que nós realmente vimos ali, as pessoas são sofridas e para as pessoas irem para a Igreja Universal não é porque tinham algo, é mesmo porque não tinham. E depois de conhecerem a igreja, começaram a ter. Eu lembro as reuniões
tinha mais gente fora que dentro. Era tão pequenino o local que enchia. As pessoas passavam e ficavam curiosas. Tanta gente, o que é? Eu estou na Igreja Universal desde 92. Na altura tinha 17 anos, quando a Universal veio para aqui, para Angola. Era a Casa dos Vasos, porque aqui vendia-se vasos e plantas. Quando eles chegaram para aqui, alugaram o espaço e nós frequentávamos aqui as reuniões que eram feitas aqui pelo pastor Ken, pastor Pedro, pastor Aloísio. E, na altura até sentávamos nas latas ainda, nos banquinhos. Mas depois eles deixaram de alugar, negociaram, compraram um espaço. Compraram um espaço e passaram a ser os proprietários. Isso os pastores que vieram do Brasil. Foram eles que vieram para aqui em 92, que trouxeram a Universal para aqui. E nós recebemos, estamos, frequentamos durante esses anos todos. Eu fui do grupo jovem, também evangelizei. A mãe foi obreira, as minhas irmãs foram. Fui mesmo uma das primeiras jovens fundadora da Igreja Universal do Reino de Deus. Porque nós éramos uma família que não éramos unidos. Havia muitos problemas de saúde, de mortes na nossa família, porque o espírito da morte assolava muito o seio da nossa família. Então foi uma das razões que nos fez nós abraçarmos Jesus. São uns 30 anos maravilhosos, porque como começou, as pessoas sabem como começou. Não tinha como dar fruto, mas deu, porque é de Deus. Eu realmente desejo que a obra de Deus em Angola cresça mais ainda e que todos os homens de Deus, os pastores, bispos, obreiros, fiquem na fé, porque são 30 anos de luta e eu tenho certeza que aquilo que Deus tem preparado para Angola é coisa grande. Milhares de famílias têm sido restauradas e muitas vidas transformadas. Três décadas se passaram desde a consolidação da Universal em Angola. Não perca o próximo episódio, onde você ficará a saber de todo o percurso da grandiosa obra da Igreja Universal em Angola.